Fala galera, professora Letícia Vogt na área para trabalhar hoje com vocês sobre regime de tributação. Que é isso, professora, regime de tributação? Já vou começar a trabalhar então com lucro presumido, mas antes eu quero te convidar para você me seguir nas redes sociais, professora Letícia Vogt, V-O-G-T, como está escrito aqui, provavelmente na vinheta, né? Vai lá no Instagram, canal do YouTube, lá dá para você maratonar conteúdo de prática tributária, conteúdo de tributário, para quem quer iniciar nessa carreira tributária. Então, só me seguir lá, tá bom? Bom, nesse nosso primeiro bloco, a gente vai trabalhar para entender como é que funciona a tributação das empresas, das pessoas jurídicas. Mas como assim, tributação das pessoas jurídicas? Nós temos tributação federal, estadual, municipal, mas o nosso foco aqui, para poder fazer a opção pelo regime de tributação, é visando o quê? A tributação federal. Para isso, para que eu saiba exatamente qual é o melhor regime de tributação, eu tenho que saber qual é a receita, né? Quais são os valores que efetivamente são, né? Qual é o lucro real de uma empresa nos últimos 12 meses, que vai interferir diretamente na melhor opção. E isso o contador e o advogado tem que saber. Por quê? Se um cliente paga mais tributos, automaticamente ele está tendo prejuízo. Tributo é custo. E você, como tributarista, você tem que ter noção desse custo. Quando você consegue reduzir a carga tributária de uma empresa, eu até brinco, né, que o advogado, o contador vai ter uma estatueta dourada na frente da empresa, porque qual empresário que não quer ter redução de carga tributária? Então, para isso, é importante que você entenda quais são os possíveis regimes de tributação. Quais são eles, né? Nós podemos optar pelo lucro real, pelo lucro presumido e pelo lucro arbitrado. São três formas diferenciadas de apurar, então, a tributação sobre a renda dessa pessoa jurídica. Contudo, hoje, aqui, nós temos o quê? Que analisar, o foco da aula é o lucro presumido, que é o nosso objeto fim de estudo de hoje. Só que para poder entrar no lucro presumido, eu gostaria de antes passar por três conceitos do lucro real, do lucro presumido e do lucro arbitrado, para depois detalhadamente realmente estudar o lucro presumido. Então, quando a gente pensar em lucro real, o nome já diz, né? Realmente, qual que é o efetivo lucro dessa empresa? Ou seja, a empresa vai fazer a escrituração, o contador vai trabalhar com todos os valores, né, de receitas, de despesa que essa empresa teve, e vai fazer adições, exclusões, e esse encontro de contas. O que é encontro de contas? Direitos e despesas, né? Imagina assim, tipo, eu sou gaúcha, né? Imagina uma costela, aquela costela assada, com aquela gordurinha ali. Aquela gordura ali, ela pode ser queimada no fogo, né? Então, eu vou fazer o quê? Exclusões. O que vai sobrar da costela ali? Vai sobrar um pedaço da carne, um pedaço do osso. Então, quando o contador faz essa apuração de adições e exclusões, ele vai chegar o quê? No lucro real. Ele vai chegar no real costela que nós temos ali. O que realmente você vai comer? O osso e a costela, né? Há quem me diga, professor, eu não como carne, mas é só uma brincadeira, gente, tá? É só pra gente poder entender melhor. É só um exemplo para ficar mais visível o que a professora está falando. Em compensação, quando nós falarmos sobre o lucro arbitrado ou lucro presumido, no lucro arbitrado é quando, na verdade, até por omissão do próprio contribuinte, a gente acaba se obrigando, né, a fazer um arbitramento do real lucro daquela empresa. Não quer dizer que seja realmente aquele lucro ali. Ou o fisco bateu na empresa e disse, me apresente X documentos. Se você não apresentar, eu vou arbitrar o seu real faturamento e em cima desse real faturamento eu vou lhe tributar. Mas, como eu tinha dito antes, o que realmente importa para nós aqui, que é o foco da nossa aula de hoje, é o lucro presumido. Ou seja, o que é lucro presumido? O que é uma presunção? Eu presumo, Receita Federal, presumo que aquela empresa está tendo um determinado lucro. Presumo que está tendo um determinado lucro. Não quer dizer que seja o lucro real. Adições, exclusões, a costela, né? Pode ser que está lá com carinha de costela, mas não seja bem aquela costela. Então, a forma de apuração do lucro presumido, ele vai presumir, supostamente vai presumir que a empresa teve um lucro, ainda que não tenha. E daí a gente tem formas diferenciadas de apuração na arrecadação. Uma das grandes vantagens, né, do lucro presumido é justamente a simplicidade.
Professora, mais simples que o Simples Nacional são é diferente. O Simples Nacional é uma forma de tributar que supostamente, né, é uma forma simplificada de tributação, favorecendo a pequena empresa e a microempresa. E o lucro presumido, comparado a um lucro real, ele realmente é mais simples. Ele é mais simples porque ele tem um número menor de obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? De acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, nós temos a obrigação principal. O que é a obrigação principal? Pagar. Se eu, Letícia, pratico o fato gerador, auferir renda, ter renda, qual que é o imposto que eu vou pagar? Imposto de renda, auferir renda. Automaticamente, o que acontece? Auferir renda, incidência do imposto de renda. Obrigação principal. Agora, o que são as obrigações acessórias? Eu, Letícia, que auferir renda, que tenho o dever de pagar o tributo, tenho a obrigação acessória de fazer uma declaração do imposto de renda. O ajuste anual. Ou a empresa tem a obrigação acessória de preencher a DCTF, de preencher o SPED fiscal, isso são obrigações acessórias. Então, no lucro presumido, ele é mais vantajoso em relação ao lucro real, porque ele tem um número menor de obrigações acessórias. Não que não tenha, mas ele é mais simplificado. Ou seja, na verdade ele vai fazer o quê? Uma escrituração contábil, né? Ele dispensa a escrituração contábil, com exceção do livro de registro e o inventário e do livro caixa, ok? Então, essa é uma das vantagens. Bom, o que é importante a gente destacar aqui? O lucro presumido, ele é uma forma de tributação, como eu mencionei antes, simplificada para o imposto de renda da pessoa jurídica. Mas eu só vou pensar em imposto de renda da pessoa jurídica quando eu falo de lucro presumido? Não. Eu vou ter que me atentar sobre a questão da incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. O que é isso? É um tipo de contribuição que incide, que a Constituição Federal fez a previsão no artigo 195 da Constituição Federal e diz o seguinte: você empresário que teve lucro vai pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. E o que ela banca? Para que ela serve? A contribuição social banca o quê? A Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É previdência, assistência e saúde. Então, ao contrário do que muitos acham, a empresa carrega nas costas muito a própria previdência. Ou seja, não é só o segurado que banca a sua previdência social para se aposentar. Não. Todas as contribuições que incidem sobre a empresa, que vão para a Seguridade Social, bancam a aposentadoria, bancam abono de salário, seguro-desemprego. Portanto, quando eu falar de lucro presumido, eu estou falando no primeiro momento, imposto de renda da pessoa jurídica. Segunda incidência que tem que ser levada em consideração, contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Como é que eu posso, como é que a gente faz a opção pelo lucro presumido? Uma vez por ano, a empresa é obrigada a definir qual será o seu regime de tributação para o próximo exercício financeiro. Janeiro a dezembro é um exercício financeiro. Eu vou apurar todos os valores a serem tributados para fazer o recolhimento durante esse ano. E o que acontece? Quando eu faço a opção pelo lucro presumido, eu automaticamente estou vinculada a essa opção. Ela é irretratável, porque eu vou mostrar depois aqui para você a guia de recolhimento. No que eu fizer gerar a primeira DARF com o código do lucro presumido, fiz o pagamento, automaticamente estou optante pelo lucro presumido. Outra coisa, se você aderir ao lucro presumido, automaticamente você está excluído do Simples Nacional, você está excluído aí do lucro real também. Portanto, quando é que se dá efetivamente, a opção? Com o pagamento da primeira DARF. A gente até pode pôr na tela aqui a DARF para você visualizar. A DARF é a guia de recolhimento do tributo. Ela tem os campos obrigatórios de preenchimento, onde você vai colocar o nome da empresa. E quando você colocar o código da Receita, o código 289, ela vai estar indicando que a empresa é optante pelo lucro presumido. Se você colocar outro código, vai ter outro regime de tributação. Então é muito importante que tanto o contador como o advogado se atentem ao código correto. Portanto, está aqui o modelinho da nossa DARF 289, que é o código efetivamente efetuado. Quem não pode, Quem não pode fazer parte do lucro presumido? Nós temos aí uma situação latente e a mais comum delas são aquelas empresas que têm um limite de receita bruta total acima de 78 milhões. Ou seja,
primeiro requisito para você ficar no lucro presumido, ou ser optante pelo lucro presumido, a empresa não pode faturar acima de 78 milhões nos últimos 12 meses, ok? Então, o que acontece? Ou 78 milhões no ano, ou 12 vezes de 6 milhões e 500, que dá os mesmos 78 milhões, certo? Portanto, 12 vezes 6 milhões e 500 fica no limite de 78 milhões. Se for 78 milhões e 1, automaticamente essa empresa já está obrigada a migrar para o lucro real. Segundo ponto, né? Empresas que são aquelas financeiras, banco, essas que mexem com dinheiro, não podem ser optantes pelo lucro presumido. Então, vamos lá, bancos comerciais de investimentos, desenvolvimento, agências de fomento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento de investimento, sociedades corretoras de títulos, valores imobiliários e câmbio, sociedades de crédito ao microempreendedor, à empresa, pequeno porte, ou seja, mexeu com dinheiro, não pode estar pelo lucro presumido. É impeditivo, tem que obrigatoriamente ir para o lucro real, ok? Outra coisa, outro tipo de empresa que também não pode estar pelo lucro presumido. Anota aí, artigo 257, inciso 3º do Regulamento do Imposto de Renda, do RIR. Qual é? Né? Toda empresa que obtiver lucro, rendimentos ou ganho de capital oriundo do exterior também está impedido de optar pelo lucro presumido. E ainda, o mesmo artigo 257, né, é esse artigo 257 do regulamento que traz os impedimentos do lucro presumido. No seu inciso 4, ele fala: autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou à redução do imposto sobre a renda. Tem benefício fiscal? Tem algum benefício de redução? Tem. Então, automaticamente, você está impedido de aderir ao lucro presumido. Outra coisa, né, também de acordo com o artigo 257, só que inciso 5. O que decorrer do ano calendário tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma estabelecida. Fez regime de estimativa, automaticamente também está impedido de optar pelo lucro presumido. Ainda do artigo 257, só que inciso 7, diz o seguinte: está impedido a empresa que explore atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis. Assemelhada àquela questão lá dos bancos, das operações financeiras também. Outra situação de impedimento, né? Também o artigo 257, só que inciso 7º do regulamento. Atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio estão impedidos também de adesão ao lucro presumido. Oitavo impedimento, são 9, tá? No oitavo impedimento, no inciso 257, inciso 8º, tenham sido constituídas essas empresas como sociedades de propósito específico, formadas por microempresas e empresas de pequeno porte, observado o artigo 56 da Lei Complementar 123. O que é a Lei Complementar 123 de 2006? A Lei Complementar 123 é a lei que regulamenta o Simples Nacional. Portanto, para aquelas empresas previstas no artigo 56 da Lei Complementar 123 que estão optantes pelo Simples Nacional, automaticamente estão impedidas aqui de aderir ao nosso lucro presumido. E por fim, o último impedimento que nós temos aqui em relação ao lucro presumido também está no artigo 257 do regulamento, só que no seu inciso 11, e fala o seguinte: que empresas que emitam ações nos termos estabelecidos no artigo 16 da Lei 13.043, certo? Então nós temos aqui 9 impedimentos que são possíveis, né, que impedem que você, como administrador, como contador, como advogado, de fazer a opção pelo regime do lucro presumido. No próximo bloco, a gente já vem trazer quais são os prazos de recolhimento, como é que eu recolho o Simples Nacional, e a gente dá prosseguimento, então, se é trimestral, é anual, é mensal, enfim, como é que você faz o recolhimento, tá bom? Já já estou de volta.